Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Noções de Direito Ambiental e hoje nós vamos falar do tema sobre o meio ambiente na Constituição Federal. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos destrinchar de forma completa o artigo 225 da Constituição Federal, porque o que a gente estudou na aula passada não é suficiente para a gente entender a dimensão e a importância desse artigo para a nossa Constituição, para o nosso tema, né, para a nossa disciplina. Tá? Por quê? O artigo 225, né, na verdade a Constituição em si, ela foi um verdadeiro divisor de águas no sentido ambiental. Quando a gente olha para a Constituição como um todo, a gente percebe que o legislador ele se importou tanto com a questão ambiental, inspiradas nas constituições verdes de Portugal e da Espanha, por exemplo, que ele criou um capítulo só para se tratar do meio ambiente. E esse capítulo é o capítulo 6 do título 8, que trata da ordem social. Bom, essa preocupação com o meio ambiente, ela não está restrita somente ao artigo 225. A gente consegue perceber que na leitura dos demais artigos da Constituição, há uma proteção aqui e ali, e uma passagem, no caso, aqui e ali, que trata do meio ambiente. Né? Então a gente considera que essa proteção ela é transversal, tá? Ela permeia outros dispositivos da Constituição, das normas infraconstitucionais. Tá? Então, um exemplo, tá? Não vou adentrar em todos aqui, tá? Vou deixar como exemplo aí os artigos que se encontram na tela, né? O artigo 5º, inciso 73, o artigo 23, inciso 6, artigo 24, inciso 6 e 8, e assim por diante. Né? Na apostila que eu vou disponibilizar para vocês, isso vai estar melhor detalhado. Tá? O artigo 225, então, ele está mais para um protagonista. Né? E é necessário que a gente disseque ele para a gente entender melhor a importância dele. Né? Então, aqui está o caput dele, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui a gente pode dividir ele em 4 partes. Tá? Então, a primeira parte, a gente vai tratar, né, o direito transindividual, né, que tem a ver com essa questão que ele fala do todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui, como eu reforçando o que eu disse na aula passada, aqui nós temos ele como um direito fundamental e ele é um direito transindividual também, porque ele passa dessa noção também da nacionalidade, porque não importa a sua nacionalidade, é, que o seu direito ele está preservado pela nossa Constituição. Então ele abrange qualquer pessoa humana. Contudo, a corrente mais aceita pelos doutrinadores hoje em dia é a de que o meio ambiente, esse bem de uso comum do povo, está comprimido ao que estabelece, ao que está descrito no artigo 5º, delimitando a coletividade de pessoas como os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, certo? Então, você tem aí uma ideia muito mais meta-individual do que transnacional. Nesse contexto, a segunda parte trata justamente do bem do uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Por quê? O legislador, quando ele fez esse texto, ele acabou criando um terceiro tipo de bem, que foge do bem público e do bem privado. Tá? Então, esse bem é o bem difuso. É o que a gente falou na última aula, que a gente conceituou. Que é aquele bem que tem inúmeras pessoas que são detentoras daquele bem, que são donas daquele bem, certo? E o Estado, ele, ele nem mesmo o Estado, no caso, ele é dono. Ele funciona muito mais como um guardião, um curador, de modo que ele gerencia esse bem para todos. Então, assim, a gente se liga diretamente à sadia qualidade de vida. Que esse é um termo expresso no artigo de forma que se liga também a uma existência digna, à dignidade da pessoa humana. E
tem um acesso efetivo também aos direitos sociais, que estão presentes lá no artigo 6º. Então, podemos considerar que esse bem de uso comum, esse bem equilibrado, esse meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, ele é um bem social tão quanto o seu direito à saúde, o seu direito à alimentação, à moradia, ao lazer. Então ele se enquadra também, podemos considerar que ele se enquadra nesse contexto. A terceira parte, no caso, é esse dever compartilhado. Porque quando o legislador fala que se impõe, é porque ele está obrigando tanto o poder público quanto a coletividade. Portanto, não é se você puder ou se você quiser. É uma obrigação. O Estado não quer saber se você quer ou não preservar e defender o meio ambiente. Ele fala que é um dever de proteger. Então ele presta uma obrigação. E se você não cumprir essa obrigação, você pode ser sancionado. Então, todos, eu, você, o governo, as empresas, as ONGs, todos temos o dever de defender e preservar o meio ambiente. E isso é um desafio muito grande, porque para isso nós dependemos também de uma conscientização e do estudo ou da educação do meio ambiente, que a Constituição trata mais adiante. Por fim, temos que, ao final do caput, ao final desse artigo, ele traz uma questão intergeracional, ou até mesmo uma dimensão de tempo, porque faz com que não somente o Estado, mas todos se importem a longo prazo com o meio ambiente. Se importando ainda com quem nem nasceu. Isso, no caso, é a perspectiva intergeracional. Então, o caput do 225 ele estabelece o direito e o dever de forma bem mais ampla do que sim. E para ajudar o poder público a cumprir essa tarefa, temos que o parágrafo 1º ele traz incumbências ao poder público para estar assegurando esse direito e assegurando também o cumprimento desse dever, certo? Então, quando olhamos, aqui eu não vou tratar na ordem que traz o artigo, mas sim nessa ordem meio que correlacionada, porque quando a gente pega o que está descrito, o que está previsto no inciso 1, no inciso 3 e no inciso 7, todos tratam dessa prevenção, dessa questão de preservar o meio ambiente, de proteger, né, a fauna, a flora. Então, todos esses incisos, eles têm essa questão em comum. Tá? E quando a gente pega, principalmente, o inciso 7º, a gente vê que a proteção da fauna e da flora vai além daquela proteção diretamente ao meio ambiente, mas vai também da proteção aos animais. A crueldade animal, aqui no caso, ela é vedada. Não há que se falar em crueldade aos animais. Por exemplo, a gente tem o STF que julgou inconstitucional a farra do boi, justamente por conta da crueldade. No inciso 2, 4, 5, 6 e 8, nós temos também uma perspectiva um tanto quanto parecida. Mas nesses três primeiros, né, no 2, no 5, no 2, no 4 e no 5, perdão, por quê? Nós vemos que a preservação do patrimônio genético, a preservação do ambiente, ele exige o estudo prévio de impacto ambiental, o EIA, justamente para impedir qualquer degradação significante ao meio ambiente antes de qualquer obra seja realizada. O inciso 6 ele já trata da educação ambiental, de promover a educação ambiental, a conscientização ambiental, o estudo ambiental e, como a gente viu aqui, essa educação ambiental ela tem que ser em todos os níveis de ensino. Então, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, no ensino médio, nos técnicos, nos ensinos superiores, tem que se falar em educação ambiental. O inciso 8 ele foi inserido na nossa Constituição
através da Emenda Constitucional 132 de 2023, que tratava a reforma tributária. E hoje ele trata um regime fiscal para o favorecimento da exploração de biocombustiveis e hidrogênio, que deverá ser feito através de lei complementar própria. Não vou adentrar aqui sobre esse regime fiscal, porque não é o intuito do tema da nossa disciplina. E também que esse inciso ele só vai passar a vigorar em 2027. E nessa emenda constitucional, além dele passar a vigorar em 27, ele também em 2033 ele vai sofrer uma pequena alteração. Na nossa apostila eu descrevi melhor sobre isso. Nos parágrafos seguintes, no segundo, terceiro e quarto, nós temos o dever, né, de recuperação das áreas degradadas, né, um incentivo a essa recuperação, às áreas degradadas, e também nós temos as sanções. E essa sanção, no caso do direito ambiental, a gente considera uma tripla responsabilidade. Por quê? Ela atinge 3 esferas diferentes, independentemente. Então ela atinge a esfera administrativa, ela atinge a esfera penal, ela atinge a esfera civil, independente se a pessoa é jurídica ou física. Então, as condutas lesivas ao meio ambiente, se você pratica alguma delas, você pode sofrer uma multa administrativa, ser obrigado a reparar os danos pela via civil e sofrer sanções penais, né? No caso, responder criminalmente por elas. Então, nós temos que a abrangência aqui da responsabilidade também é objetiva. Objetiva no sentido de que não precisa se provar o dolo em prejudicar o meio ambiente, ou até mesmo a culpa. Basta a gente provar o dano e o nexo de causalidade. Nada mais, nada menos do que provar que o dano ao meio ambiente foi causado pela atividade, pela sua atividade. Simples. O parágrafo 4º, ele já traz a questão do patrimônio nacional. Ele considera que a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, a zona costeira, as praias e assim por diante, elas são patrimônio nacional e devem ser utilizados na forma da lei, desde que haja a preservação ambiental. O artigo 5º e 6º, eles trata da terra devoluta, tá? Que elas são indisponíveis, tá? Ou aquelas arrecadadas pelo Estado. Tá? Então elas são indisponíveis, elas se tornam indisponíveis, e as usinas nucleares dependem de lei federal para serem instaladas. O parágrafo 7º, ele foi uma novidade trazida pela Emenda Constitucional 96 de 2017. Porque, com aquela decisão do STF, em face do inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225, onde ele veda qualquer prática que seja, até mesmo as desportivas, que sejam consideradas cruéis aos animais, essa emenda constitucional ela veio amenizar essa questão, tá? E ele trouxe que as práticas desportivas com animais, elas são constitucionais, elas são consideradas legais, desde que sejam manifestações culturais registradas, que tenham lei própria e também que resguardem o bem-estar animal. Por exemplo, nós temos a vaquejada. Então, farra do boi é considerado inconstitucional, rinha de galo é considerado inconstitucional, e rinhas de cachorro também é considerado inconstitucional, justamente porque elas não podem ser consideradas algo como manifestação cultural, e segundo que elas têm mais a ver com crueldade animal do que com uma prática desportiva. Frente a tudo isso, nós temos que a Constituição Federal ela realmente montou um sistema robusto, integrado, interligado, que tenta abordar a questão ambiental de uma forma muito mais abrangente, por vários ângulos. Então, o artigo 225, na verdade, ele está mais para um pacto, onde o legislador cria esse pacto entre o povo brasileiro e o meio ambiente, de forma a preservá-lo, de torná-lo saudável, tanto para hoje quanto para gerações futuras. E por isso ele é tão importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.